Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Olá, querido aluno do 6º ano, da Zona Urbana e da Zona Rural. Seja bem-vindo. Sou a professora Adrielma, da Rede Municipal de Educação de Oeiras, e é uma alegria estar aqui com você. E hoje vou iniciar o programa Espalhando Saberes Corpo e Alma, te fazendo uma pergunta. Pode ser? Quem é você? Enquanto você pensa aí, vou chamar a professora Flávia, que preparou uma atividade física bem legal para você iniciar os estudos com motivação. É com você, professora Flávia. Exatamente isso, professora Adrielma. Motivação é o que a atividade física proporciona para quem a pratica. Muitos são os exercícios físicos que se faz. Vai depender do objetivo. E o nosso é proporcionar a sensação de bem-estar para as atividades diárias. Faremos um alongamento e 2 exercícios aeróbicos. Precisaremos de uma cadeira. Em pé, apoiando-se em uma cadeira, eleve a perna direita em sua direção. Tente segurar nessa perna para alongar. Conte até 3. Desça a perna. Eleve agora a perna esquerda. Tente segurá-la e conte até 3. Não esqueça de se apoiar na cadeira. Comece a marchar um pouco rápido, contando até 4. Outra vez, mais 4. Segurando na cadeira, dê uma corridinha sem sair do lugar, tentando elevar as pernas para trás. Siga os exercícios contando até 5. Mas é um pouco rápido. Vamos lá? Respire. Outra vez. Respire. Ufa, foi bom. Voltando à calma, cheire uma flor e enche o balão. Muito obrigada. Um abraço e até a próxima. Agora que você conseguiu fazer o movimento certinho, voltemos àquela pergunta do início do programa. Não pense que eu esqueci, hein? Mas antes que você me responda, vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento, que nada mais é do que conhecer a si mesmo. Mas calma aí, não é tão fácil assim. Para se conhecer, leva tempo. É preciso conhecimento, cuidado e dedicação. Isso mesmo, pessoal. Ao invés de apontar o dedo para outra pessoa, a gente precisa olhar primeiro para nós mesmos, conhecermos as nossas características, os nossos sentimentos, os nossos gostos, nossos sonhos, as nossas necessidades e etc. Pois quando nos conhecemos, compreendemos melhor nossas próprias atitudes, somos capazes de nos perdoar porque somos capazes de reconhecer nossos erros e recomeçar. Por isso, o autoconhecimento é muito importante para a nossa vida. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Oi, queridos alunos do 6º ano, estão todos bem? Por aqui tudo ok, e muito contente por estar com vocês. Eu sou a professora Tamires Lima, de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Oeiras, Piauí. E chegou a hora de espalhar saberes de hoje. A tia Yamara também está aqui com a gente. Olá, meus amores, tudo bem por aí? Aqui tudo maravilhoso. Eu sou a professora Yamara Lima e esse é o nosso Cast Encontro Hora de Espalhar Saberes do 6º ano. Conversaremos sobre leitura literária. Pois é, meu povo. A leitura se diz literária quando a ação do leitor se torna uma prática cultural de natureza artística, ou seja, estabelece um elo entre o leitor e o texto, tornando assim a leitura algo muito prazeroso. Gente,
A gente chama de leitura literária aquela leitura que é realizada com o fim de entretenimento. É quando você lê um texto por prazer apenas, diferente das leituras que são para fins didáticos, como um texto informativo da disciplina de história, por exemplo, ou mesmo uma notícia no seu portal de notícias preferido. Leitura literária é leitura descomprometida, apenas para deleite, para realizarmos aquelas viagens fantásticas que a literatura é especialista em nos promover. Eu sei bem que vocês gostam demais dessa leitura. Quem lembra da Chapeuzinho de Natal? E do Quase Tudo na Arca de Noé? Leitura literária aqui. Quem lembra da notícia sobre o delivery? E do áudio sobre o coronavírus ou do áudio sobre as formas de economizar água? Todos lembram de tudo, né? Nossa, vocês são muito espertos. Gosto de ver. Pois bem, esses 3 últimos exemplos são textos não literários, que têm fim informativo e não apenas para deleite e apreciação. É isso mesmo, tia Tamires. A leitura possui muitas possibilidades. Além de nos proporcionar satisfação, favorece o nosso aprendizado e aprimora a escrita. E hoje vamos realizar uma leitura literária de um conto muito legal do Abel Sidney. Conto ou não conto? Você deve acompanhar essa leitura pelo seu material de estudos, na página 13 a 15. Vamos lá? Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Ah, não precisa exagerar. O que eu vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério. Coisa mesmo de criança daquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer as compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora. E até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida! Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar 1 semana de castigo ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte, que estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros, quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar a sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo e você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não. Pois pense e depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha no fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheira. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar.
E mais, nem tudo o que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto, aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que em boca fechada não entra mosquito. No dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro dos seus segredos, foi eu que tomei coragem de me sentar ao seu lado, bem quietinha. Disse ela: Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes, eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com as outras pessoas. E por acaso, eu estava ontem tranquilamente sentada no meu cantinho secreto, quando alguém chegou para conversar com ela. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passados tantos anos, ainda hoje nós fazemos questão de relembrar este episódio. Nossos filhos compreendem, então, porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar sem querer o mesmo cara. Bem, mas isto é segredo e eu não posso contar. Gente, que maravilha poder ouvir contos engraçados e que ao mesmo tempo trazem ensinamentos. Isso é que eu chamo de leitura literária. Espero que vocês tenham gostado do nosso Cast Encontro de hoje, porque eu adorei. Espalhamos saberes de língua portuguesa e nos divertimos bastante. Gostou, tia Yamara? Gostei sim. Pois a gente se vê no próximo Cast Encontro, que também está uma delícia. Eu aguardo vocês. Beijos. Beijos e até lá. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. E aí, galerinha do sexto ano, estamos chegando para mais um programa Espalhando Saberes com Matemática. E estamos aqui hoje com ela, a nossa querida hiper, mega, ultra, professora Cleonice. E aí, professora, tudo bem? E aí, Theo? Estou bem. Eu sou a professora Cleonice, da Rede Municipal de Ensino de Oeiras. Espero que vocês estejam ótimos, ansiosos e preparados para mais um encontro. Hoje continuaremos falando da divisão. Que legal, professora. Estou bem ansioso para aprender mais e mais sobre a divisão. Então vamos lá, galerinha, navegar pelo nosso maravilhoso mundo da matemática. Theo, na aula passada falamos dos termos da divisão e resolvemos alguns exercícios. Hoje continuaremos vendo exemplos. Com a aula de hoje, galera, vocês poderão resolver a atividade 4, questões 3 a 7, tá? Na atividade 4, questões de 3 a 7. É isso aí, galerinha. Então vocês ouviram a professora. Então vamos praticar para ficar melhores e melhores na matemática. Então vamos lá. Vamos lá. Para realizar um campeonato de vôlei em uma escola, o professor de educação física decidiu dividir os 96 alunos em grupos, sabendo que cada equipe para esse esporte deve ser composta por 6 pessoas. Quantas equipes o professor conseguiu formar? Essa é com você, Theo. Tá certo, professora. Me dê só um tempinho aqui e vamos à nossa conta. Certo, então, o professor lá da escola, ele tem 96 alunos, certo? E ele quer organizar o campeonato de voleibol, ok? Então ele vai dividir as equipes com os números, né, iguais, certo? Então cada equipe terá um número igual, né, às outras de componentes. Então será por equipe, né, 6 pessoas, certo? Então vamos montar a nossa continha. É uma conta de divisão, pessoal, certo? Então são 96 alunos que será dividido por 6 pessoas em cada equipe, pois o professor quer saber quantas equipes serão formadas. Então vamos armar o nosso algoritmo, certo? Nosso esquema da nossa conta. Então 96, que é no caso 96 alunos, é o nosso dividendo. Então coloquem aí o 96, certo? Agora vamos colocar a nossa chave, certo? Do lado direito do 96, coloquem aí a chave em formato de L, ok? Então colocaremos agora o nosso 6, né? Que será o nosso
divisor, ok? E vamos lá para a nossa divisão. Então, 96 dividido por 6, vamos com calma, certo? Não vamos dividir o 96 direto pelo 6, vamos de número por número. Vamos pegar o 9 e dividir por 6. O 9 é maior que o 6? Sim, então dá para a gente dividir, certo? Qual o número que eu multiplico por 6 que chegue perto do 9? Né? Se eu pegar o 2, já vai dar maior que 9. Então, eu vou colocar o 1 lá no meu quociente, certo? Embaixo da chave. Então, 1 vezes 6 é igual a 6, ok? Mas, para chegar no 9, tem um resto de 3. Então, colocaremos o 3 lá embaixo do 9, né? Como nosso resto, ok? E o 1 lá no primeiro número do quociente, ok? Agora, vamos abaixar o nosso número, nosso próximo número que está aí do ladinho do 9, né? Que é o 6, ok? Então, vamos pegar o 6 e abaixar para o lado do 3, do resto que sobrou lá na conta anterior, ok? Então, o 3 mais o 6 ficará 36. A partir do momento que eu abaixo o meu número 6, eu tenho que fazer uma divisão. Então, o 36 agora vai dividir pelo 6. Eu posso dividir só o 3, professor, pelo 6? Não, né? Porque eu tenho que pegar agora os números maiores do que 6. Então, se o 3 é menor, não tem como dividir ele. Então, eu vou juntar o 3 com o 6, que fica 36, e dividir pelo 6. Então, eu sei que vocês já sabem essa divisão. 36 dividido por 6 é igual a 6. Então, eu coloco o meu 6 lá do lado do 1, na parte do quociente. Então, ficou 16, certo? Tirando aí a nossa prova real, como a professora nos explicou, né? Que o quociente multiplicado pelo divisor e somado com o nosso resto, né? É igual ao nosso dividendo. Então, se eu pegar 16 e multiplicar por 6, vai ser igual a 96. Mas eu não somei o resto, né? Porque o nosso resto é 0, ok? Então, professor, foi assim que eu fiz. E aí, tá certo? Certíssimo! O professor conseguiu formar 16 equipes. Agora nós vamos responder outro exemplo. Olha só, para um aniversário, as 30 mesas disponíveis em salão de festa foram distribuídas de modo que cada mesa seria para 6 convidados. E mesmo assim, ainda restariam 2 convidados para acomodar. Sabendo disso, calcule quantas pessoas foram convidadas para essa festa. Olha, gente, aqui é o típico exemplo que não pede o quociente. Nesse caso, ele está pedindo quem? O dividendo. Se vocês observarem, 30 mesas é o quociente, 6 convidados em cada mesa é o divisor, 2 é o resto, não é? São as pessoas que vão sobrar, não vai ter lugar para elas sentarem. Estou procurando quem? O dividendo, que é a quantidade de pessoas que foram convidadas para essa festa. Para responder a essa pergunta, nós vamos utilizar o algoritmo da divisão euclidiana, que me diz o seguinte: o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. O dividendo, que é o resultado, corresponde ao número de convidados, como eu já falei para vocês. Vamos analisar essa questão com calma. Olha só, se 2 convidados não ficarão em nenhuma das 30 mesas, então o número 2 representa o resto, como eu já falei para vocês, não é? 2 é o resto. O número de convidados é o dividendo. O número de mesas é o quociente, pois vai dividir e diz como eu dividi esses convidados. O número de pessoas por mesa é o divisor, pois corresponde a quantas pessoas ficará em cada mesa. Substituindo os números na operação, nós temos o seguinte: dividendo é igual a quociente vezes divisor mais resto. Nesse caso, o dividendo, que eu não sei ainda quem é, eu vou chamar de x, é igual a 30 vezes 6 mais 2. E fazendo essa operação aí, que vocês já conhecem, vocês já sabem multiplicar, vocês já sabem somar. Então, primeiro nós vamos multiplicar 6 vezes 30, não é? Porque primeiro vem a multiplicação. Nesse caso, eu obtenho 180, conservo o mais 2, e aí eu vou ter que x é igual a 180 mais 2, ou seja, x é igual a 182. Para comprovar, nós podemos utilizar a operação da divisão, tá? Se vocês quiserem comprovar aí, colocar o 182 como dividendo, abrir a chave, que vocês já sabem, colocar o 30, vocês vão obter também o 6 como quociente e o 2 como resto, tá bom? Que legal, professora, mas infelizmente a aula está chegando ao fim. Então, galerinha, não perca o nosso próximo encontro e tchau, tchau, fui!
Está no ar o programa Espalhando Saberes de Arte e Cultura. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro Espalhando Saberes. Aqui quem fala é Sheila, professora de arte, e vamos lá para a nossa quinta aula. Mas antes de começar, queria mandar um alô especial para os alunos da Escola Municipal Alzira Tapeti, na Briona. Na aula passada, nós falamos sobre as palavras sons e aprendemos que podemos atribuir palavras aos sons que ouvimos e assim despertar as nossas sensações. E hoje vamos falar de outro tema bem legal e que também envolve sons. Falaremos sobre os sons e os lugares. E para a aula de hoje, convidamos o professor Maurício, ele que faz parte do Núcleo de Cultura e é professor de flauta, sax e clarinete. Seja muito bem-vindo, professor. Fique à vontade. Obrigado, professora Sheila. Que tal começarmos a aula entendendo o que é som? Professor, você pode me ajudar? Posso sim. No dicionário, a palavra som tem um significado de ruído, vibração, movimento vibratório de um corpo sonoro que se propaga no ambiente e impressiona o órgão da audição. Os sons podem ser classificados com base no estudo de características das fontes sonoras. Durante a nossa vida, temos experiências com inúmeras sonoridades diferentes. Com o tempo, criamos uma série de memória sonora e por essa razão que aprendemos a reconhecer os sons, seja a voz de uma pessoa, o ruído de um carro ou de um lugar. Assim, aprendemos a perceber parâmetros sonoros que são classificados de modo geral em timbre, altura, duração e intensidade. Professor, que legal! É muito bom aprender sobre coisas novas. É interessante percebermos que existem sons em todos os lugares, cada um com a sua identidade própria. Mas, professor, ainda tenho uma dúvida. Você pode me explicar e exemplificar o que é timbre, altura, duração e intensidade? É claro, professora. Todos eles são propriedades do som. O timbre é a propriedade do som que permite identificar a diferença entre os sons, se são instrumentos musicais, por exemplo, entre a flauta e o tarol. Ou da voz humana, como por exemplo, a minha voz tem um timbre diferente da voz da professora Sheila. Ou então um som da natureza. A duração é a propriedade que nos permite identificar se o som é curto ou longo. Uma palma da mão é um exemplo de um som curto, assim como uma sirene é um exemplo de um som longo. A intensidade nos permite identificar a potência do som, se é forte ou fraco. Um exemplo disso é nas nossas casas. Quando aumentamos o volume do som, a potência fica mais forte. Quando diminuímos o volume, a potência do som fica mais baixo. E a altura é a propriedade que permite identificar os sons graves, médios e agudos. O saxofone tenor é um exemplo de som grave. A timba, um instrumento de percussão, é um exemplo de som médio. Assim como um apito é um exemplo de som agudo. Agora eu entendi. Muito bom. Então eu já sei que o mundo não é silencioso. Mesmo quando estamos em locais muito tranquilos, existe algum tipo de som. Eles podem ser gerados por elementos da natureza, como os animais, pássaros, insetos, vento, água, ou sons produzidos por coisas inventadas por seres humanos, como as máquinas, os carros, instrumentos musicais, utensílios domésticos, dentre outros.
Isso mesmo, professora. E ainda temos a musicalidade de cada região. Esses sons, organizados ou não, naturais ou produzidos, podem marcar a característica e a identidade de um lugar. Vamos a um exemplo? Vamos lá, estou curiosa. Vamos ouvir agora um som produzido por vários instrumentos, que é característico do lugar onde moramos, a nossa cidade. Vocês já sabem do que estou falando? Acertou quem disse bandolins. Ouçam bem. Estou encantada, professor. Que som bacana de ouvir. Eu consegui identificar 3 instrumentos: o bandolim, o violão e o contrabaixo. Tenho certeza que vocês também ficaram atentos a esses detalhes. Percebemos que no meio ambiente e no meio cultural existem sons que ficam marcados na nossa memória. Por exemplo, quem aí já ouviu e sabe que som é esse? Acertou quem falou que é o sino da Catedral de Nossa Senhora das Vitórias em Oeiras. Aposto que em algum momento você já deve ter escutado esse som. E é importante perceber que existem algumas funções para o som do sino em nossa cidade, como fazer o chamamento para as missas ou informar o falecimento de alguém, dentre outros. E isso é uma característica do nosso lugar. E existem vários outros sons que caracterizam os lugares que a gente frequenta. Por exemplo, na nossa casa ouvimos pessoas, o barulho das árvores, dos carros, dos animais. E dependendo do lugar onde você mora, esses sons variam e muitos deles ficam marcados na nossa memória. Agora eu vou pedir para o professor Maurício fazer um som bem legal com um de seus instrumentos. Pode ser, professor? Pode sim, é pra já. Muito obrigada, professor. Você deixou a nossa aula mais legal. Obrigada pela participação no nosso programa. Eu que agradeço, professora. Foi muito bom fazer parte desse momento. Galerinha, por hoje é só. Fiquem todos na paz de Deus. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!